Boa tarde de novo. Vamos começar a nossa aula. Semana passada eu tinha comentado sobre os problemas envolvendo o oceano, né? A gente viu que os principais recursos que são explorados são pescado para alimentação. A tilápia, por exemplo, é considerado o novo frango, porque o frango passou a ser a carne mais consumida no mundo. E agora parece que a tilápia está assumindo essa posição. Ainda não é a mais consumida, mas está em crescimento o consumo de tilápia, né? E outros pescados. Tá? Então, os oceanos aí figuram como uma possibilidade de fornecimento de alimentos para a humanidade. Tá? E também os combustíveis fósseis. Né? Obviamente que o fundo dos oceanos deve ter muitos recursos minerais, né? E considerando que nós temos 70% da superfície da Terra coberta pela água dos oceanos, então possivelmente nós temos muitas riquezas submersas. E isso provavelmente, como vocês devem imaginar, deve causar vários problemas futuros, né? A humanidade é assim, resolve um problema, cria outro, né? Mas isso leva a inovações tecnológicas. Então vamos continuar aquela lista de questões. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Nós tínhamos feito essa questão aqui sobre o clima monsônico, feito uma correlação dos climas, as regiões chuvosas e secas do globo, né? Tínhamos visto essa questão aí, que era a questão... Essa questão 2. Isso. Que era sobre o porquê que as regiões tropicais eram mais úmidas, né? Ele tinha considerado que era porque o ar mais quente dos trópicos retém mais vapor d'água na atmosfera, aumentando as precipitações, ou seja, chuvas principalmente, né? Tá? Aí a gente viu essa questão bem interessante, mostrando que da linha dos trópicos para as regiões polares, né? Dos trópicos para as regiões polares, diminui a vegetação, diminui a riqueza natural, assim como, por exemplo, da base das montanhas para o topo das montanhas, né? E uma pergunta interessante era de que modo isso estava sendo tratado num tratado conhecido como o da biodiversidade, né? A ideia aqui é pagar taxas para os países que têm maior biodiversidade. Como os países que têm mais biodiversidade são os países próximos aqui, ó, à área dos trópicos, isso aí implicaria então que os países de regiões temperadas e frias pagariam taxas extras para a conservação da biodiversidade dos países nas regiões tropicais. Basicamente, isso aí significaria, deixa eu passar aqui para vocês para outra imagem, né? Droga, peraí, só um pouquinho. Tá. Isso aí significaria, né, que os países aqui dessas zonas temperadas do globo, tanto norte quanto sul, né? No sul também tem alguns países ricos, como a Austrália e Nova Zelândia, outros nem tanto, quanto o Chile, Argentina e Uruguai, né? E outros também não, como a África do Sul, mas a maioria dos países mais ricos, como o Canadá, a Austrália, a maior parte, quase a totalidade da Europa, países asiáticos prósperos, como o Japão, Coreia, China, etc., teriam que pagar taxas para a conservação dos recursos dos países nas regiões tropicais e a imensidão, a grande maioria dos países africanos, e, por exemplo, o Brasil seria um dos grandes beneficiados. Pessoal, eu acho esse tipo de acordo extremamente utópico, porque a grande questão não é que os países tropicais não mereçam serem incentivados com esses recursos. Eu acho que sim. O que eu acho complicado é se esses recursos realmente iriam parar nas mãos de quem deve, né? Ou de quem precisaria deles, né? Ou seja, os grandes os plantadores, os milhões de plantadores de produtos
agrícolas da América Central, do México, da Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Brasil, na imensidão dos países, mais de 50 países africanos, nos países asiáticos. Então, como a gente sabe, desvios ocorrem, mas nem estou falando da corrupção, estou falando de desvios na lei, porque os recursos ficariam com os governos, né? Aí os governos desse país distribuiriam esses recursos conforme eles achassem melhor. E esse, entre aspas, achassem melhor, significa de acordo com votos, né? Ou seja, uma barganha política. Então eu acho esse tipo de acordo muito complicado, porque ele não vai de... Se fosse assim, ó, a grana direto na mão de quem produz, o pequeno produtor, eu acharia legal. Mas eu sei que vai passar por muito intermediário aí. E aí o negócio se complica, né? Então é um acordo interessante, mas eu não acho ele... Eu acho ele viável, não acho que ele vai ser eficaz. Ele vai ser eficaz, porque eu acho que realmente vai dar margem a muito mais confusão política e desvios de recursos do que realmente beneficiar quem precisa, né? Mas a ideia dele era essa, era incentivar os países produtores a continuarem produzindo, mantendo sua biodiversidade, a sua riqueza natural. A ideia, na teoria, era boa, né? Depois a gente tinha uma questão 4 aqui, falando sobre os trópicos, né? Sobre as regiões tropicais. E era uma questão que dava certas características, e essas características combinavam com regiões entre os trópicos, intertropicais, tá? Quando fala extra, fala temperada, olha aqui de novo, quando fala extratropical, é fora da zona tropical, ou seja, é temperada e polar, ou é temperada e polar, tá? Intertropical é entre esse trópico de Câncer e entre os trópicos de Capricórnio, tá? Então, como as características descritas aqui acima desses pontinhos, né, se referem a uma região quente, portanto, intertropical do globo, de baixa latitude, que quer dizer isso, né? Latitude 0 é a linha do Equador, então baixa latitude é próxima do Equador, tá? Então, dava a letra B aqui. Daí a gente chegou na questão 5, né, que falava sobre os recursos associados ao Oceano Atlântico, etc. e tal. Aí eu falei sobre o pescado, falei sobre os combustíveis fósseis, e daí tinha uma questão aqui chamada, dizendo assim, quais os principais problemas apresentados na exploração desse oceano, né? Os principais problemas se referem à contaminação devido à exploração mineral. Aí eu tinha falado de um caso recente que eu ia comentar com vocês, que eu acho bem interessante, né? Vamos a ele. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo. Eu não vou passar os vídeos inteiros, senão vai comer toda a aula, né? E daí não tem sentido, né? Se fosse assim, seria só passar o link, vocês assistiriam em casa. Mas eu vou passar uns trechinhos que é bem interessante, tá? Então, o primeiro trecho aqui é de um vídeo em inglês, mas pode ficar tranquilo, que é para observar o mapa da localização de uma região do globo chamada Mar Vermelho, tá? Ah, não, vai começar de novo? Que droga. The Red Sea, Bab el-Mandeb Strait and Suez Canal are three of the world's most important geostrategic locations. Bom, aqui ele mostrou o Mar Vermelho, que está delimitado por isso aqui. Ele não é um mar fechado. Aqui existe um estreito, que a caneta dele acabou fechando a passagem de água. Um estreito chamado Bab el-Mandeb, tá? Fica aqui próximo de um país chamado Eritreia, outro chamado Djibouti, onde tem uma grande base militar chinesa, e tem um país aqui que está em guerra civil, chamado Iêmen. Esse país chamado Iêmen, que está no sul da Península Arábica, ele é dividido entre grupos aliados da Arábia Saudita versus grupos aliados do Irã, que está lá no outro lado, né? É que o Irã tem uma política bem expansionista, né? E a Arábia Saudita é um país aliado dos Estados Unidos. Então, obviamente, os dois países aqui vão ter um conflito. E como esse país ao sul aqui, ele é pobre, diferente da Arábia Saudita e do Irã, ele se acha financiado por grupos rivais. Se fosse só uma guerra interna, já seria horrível. Horrível porque tem milhões de civis que são afetados, principalmente crianças. Mas, além disso, é uma guerra civil que tende a influenciar na região. E essa região é complicada, porque tu tem uma grande quantidade de navios que passa por aqui, entra nesse estreito, cruza o Mar Vermelho e chega nesse estreito, nesse canal aqui, que é o Canal de Suez, famoso Canal de Suez, que leva a maior parte das mercadorias, ou boa parte das mercadorias do mundo,
Eu não digo mais a maior parte, porque os navios hoje são tão grandes que eles não passam pelo canal. E daí chega no mar Mediterrâneo e, por fim, ao continente europeu, depois passa pelo Estreito de Gibraltar e chega lá do outro lado do globo, a América do Norte. Né? Então, ele é uma região estratégica do globo, tá? Essas linhas verdes são as rotas, né? Da China, da Indonésia, que tem petróleo, do Bangladesh, do Paquistão, da Índia, são rotas marítimas que atravessam ali, certo? Stretching for 2,250 kilometers, or 1,398 miles, the Red Sea is a seawater inlet of the Indian Ocean, lying between the continents of Africa and Asia. At its widest point, the Red... Bom, como eu disse, eu não ia mostrar o vídeo inteiro, né? Mas só para vocês saberem, tá? Eu estou pensando, eu vou colocar esse vídeo aí. Ah, tá. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Talvez seja até uma coisa banal, que muitos achem ridículo que eu vou falar, mas talvez outros não saibam e seja útil, né? Para quem não sabe como assistir vídeos em outro idioma, basta fazer isso aqui, ó. Clicar em legendas, aparece a legenda em inglês, tá? Mas daí tu vai aqui, ó, nessa engrenagemzinha, nesse ícone de engrenagem, né? Aperta aqui inglês geradas automaticamente, traduzir automaticamente e vai para o idioma que tu queira a tradução, né? Cadê aqui? Cadê? Português. Infelizmente a legenda fica pequenininha, mas aí tu expande a tela e dá para ler numa boa, né? Tá? Não é uma tradução tão boa quanto a do Google, mas quebra o galho. Tá? Então, por exemplo, se é um idioma em russo, francês ou algum idioma, qualquer um, cara, tu faz isso aí, ó, tu consegue assistir e se atualizar muito, né? E YouTube tem muita coisa boa. Claro que tem muito lixo, como tudo, né? Na internet tu encontra de A a Z, é só tu procurar que tu acha coisa boa. Aí lá na tela do Moodle, lá em cima, ó, depois desse aqui, ó, caros alunos, orientações gerais, aqui eu ponho atualidades. Tava lá embaixo, eu achei que estava muito escondido, eu botei aqui em cima, vídeos, documentários e textos. Aí quando tem um vídeo externo, que não seja esta aula legal, eu ponho aqui, né? Daí tu clica e é transportado direto para algum canal do YouTube. Então aqui tem um sobre créditos de carbono, aqui tem um sobre a fome atual no Brasil, tem um sobre a seca na América do Sul. Tá em espanhol, mas é tranquilo de ver. De qualquer forma, se não conseguir, faz aquela traduçãozinha automática lá, dá legal. Mas eu queria, voltando à questão B, sobre a poluição, esse aqui é um canal que eu sigo muito, é do Thiago de Aragão, é um cara legal, e ele tem um canal, ele dá o título de Geopolítica Próxima Jogada, só que aqui tu acha pelo nome dele, Thiago de Aragão. Ele vai falar aqui alguns minutinhos sobre algo que está acontecendo lá, no Mar Vermelho, tá? É bem curtinho, o vídeo é longo, mas o trecho é curto que eu vou botar. Mas o ponto específico que eu quero trazer hoje é sobre um tanqueiro chamado FSO Safer. Esse tanqueiro ele pertence à empresa estatal iemenita chamada CEPOC. Esse tanqueiro ele está no Mar Vermelho, estacionado desde os anos 80. Em cima disso, em 2017, por conta de toda a zona que está acontecendo no Iêmen, que fez com que a tensão de um governo que basicamente não existe, de rebeldes que estão preocupados com outras coisas, abandonassem a manutenção desse tanqueiro. O problema é que esse tanqueiro ele tem hoje aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo armazenados dentro dele, e ele mostra sinais de deterioração, onde vários especialistas, engenheiros e ambientais, eles afirmam que esse tanqueiro ele pode a qualquer momento vazar petróleo, causando uma destruição ambiental não vista em muitos anos. Na verdade, nunca vista. Para caráter de comparação, em 1989 tivemos um dos maiores, se não o maior vazamento de petróleo até o momento foi do Exxon Valdez, nos Estados Unidos, e que causou um enorme impacto ambiental quando houve esse vazamento. O FSO Safer tem 4 vezes mais petróleo do que o Exxon Valdez. Então, no caso dessa iminente, segundo vários especialistas, engenheiros da região, o vazamento do petróleo do FSO Safer ele pode destruir, além de todos os corais da região no Mar Vermelho, ele também pode afetar
as fontes de água potável, tanto na África quanto na Península Arábica, que pode afetar 8 milhões de pessoas que ficariam sem água potável. Além disso, destruir a fonte de alimento de várias pessoas na região, que é a pesca. Em cima disso tudo, isso causaria um caos global econômico por conta do volume de transporte que passa nessa região, que ficaria paralisado. Vocês se lembram quando aquele navio, há pouco tempo atrás, foi mal estacionado e meio que bloqueou ali no canal de Suez o trânsito? Isso, por alguns dias, causou um impacto muito grande no comércio internacional. No caso de um vazamento e, eventualmente, de um desastre ambiental causado pelo FSO Safer, isso seria muito maior. Não levariam dias para solucionar isso, levariam semanas e até meses, com o Mar Vermelho paralisado, numa grande dificuldade para que os navios transitassem por essa região, afetando preços de commodities, afetando o comércio que entra e sai da Europa, que vai para a Ásia, que passa pelo Oriente Médio, etc. Um caos. Bom, pessoal, depois eu ponho esse vídeo externo lá, linkado lá no Moodle também para vocês. Não dá para deixar rolar tudo, que é bastante longo, mas olha, é um canal excelente, tá? Como complemento das aulas, e até para quem gosta do assunto, etc. e tal, pode acompanhar. Mas assim, é só para vocês terem uma ideia, né, de como assim, o barato da geografia, né, é a inter-relação dos elementos. Primeiro a gente está falando de uma questão ambiental. Aí, de repente, está falando de um recurso energético. Aí, de repente, está falando de um problema de uma guerra civil num país pobre da Península Arábica e que tem um cargueiro estacionado que os rebeldes do país não deixam ninguém chegar perto, que é um recurso econômico deles, e eles desconfiam de que alguém que vai lá resolver o problema, e tem lá alguns motivos deles, né, possa prejudicar a sua posição militar, com dados, com reconhecimento aéreo e tal, e além do que, talvez até desviar o tanqueiro, o navio que carrega petróleo, para outro lugar, uma vez que vai ter que deslocar do porto onde ele está para fazer os devidos reparos. E o navio está parado por conta de uma guerra. Só que se ocorrer um vazamento gigantesco ali naquela região, outros navios que são obrigados a passar por ali para abastecer de recursos outros países distantes não vão poder passar. Ou seja, com certeza, isso diminui o transporte de mercadorias e afeta o preço dos produtos em outros lugares do mundo que não tem nada a ver com aquele conflito. Além do que a população na região que pega a água do mar e dessaliniza, tira o sal para beber, não vai poder usar esse recurso, sem falar naqueles que vivem da pesca. Então tu vê assim, o problema que causa um conflito, quer dizer, o mundo globalizado é isso, entendeu? Mesmo que seja uma guerra lá, milhares de quilômetros distante do Brasil, o problema é que isso afeta em termos globais. Então nós estamos passando por uma pandemia que elevou os preços, além, é claro, nem vou falar da má administração dos governos de alguns países, isso aí é outro capítulo, mas em termos globais, uma pandemia, de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que também prejudicou muito o comércio global, uma pandemia que diminuiu o fluxo de mercadorias, levou os preços, agora mais essa, entendeu? Só para ter uma ideia. O que eu vejo assim para o futuro, não muito distante, talvez não na minha vida, mas provavelmente na vida de vocês, é cada vez mais uma regulamentação global para evitar esses desastres ambientais e crises internacionais. E quando eu falo regulamentação global, são acordos que os governos deverão fazer, ou provavelmente serão obrigados a cumprir, para evitar crises como essa, né? Porque não se trata mais de o que ocorre no país vizinho não me afeta, não me diz respeito. Não dá mais. Está tudo muito integrado, né? E isso tem coisas boas e ruins, né? Vamos voltar lá à nossa lista aquela. Bom, então um problema aqui, né, de contaminação global devido à mineração dos oceanos, principalmente de combustíveis fósseis. De acordo com a Convenção das Nações Unidas, que quer dizer ONU, né, sobre o direito do mar de 1982, em vigor a partir de 94, o que é um mar territorial? Você já deve ter ouvido falar das 200 milhas do Brasil, né? São cerca de 350, pouco mais de 350 quilômetros
do território marítimo brasileiro a partir da costa brasileira. Isso é o chamado mar territorial, né? Só que para ter o direito de uso desse território, tem que haver uma efetiva exploração e pesquisa, né? Então, tu tem direito a esse mar territorial, mas tem que pesquisar nele e garantir a exploração econômica, né? O Brasil até que nesse aspecto é um dos mais adiantados, porque a maior parte do petróleo que o Brasil extrai, ele vem das plataformas marítimas, né? A chamada plataforma continental é uma extensão territorial do continente sul-americano no fundo do mar, né? E o Brasil até que explora razoavelmente bem a sua, né? E não constam grandes desastres ambientais no Brasil. Teve, cerca de 2 anos atrás, vocês vão se lembrar, né? Um grande vazamento de petróleo no litoral brasileiro. Vocês se lembram? Mas não se ficou provado, não se provou, desculpe, a origem disso, né? Se tinha sido um cargueiro estrangeiro que vazou petróleo em alto mar, se foi uma plataforma marítima brasileira, e sinceramente não vi nada a respeito conclusivo na mídia. E claro, daí também tem que pensar um pouquinho em política, né? Com a desestruturação de agências ambientais como o IBAMA, acabou não se indo além investigando o que aconteceu. Dá para a gente especular, achar que foi uma coisa ou outra, mas a gente não tem prova do que causou aquele vazamento alguns anos atrás no litoral brasileiro, né? Tá? Bom, aqui uma questão que fala de história do Brasil e geopolítica, né? O mapa abaixo apresenta parte do contorno da América do Sul, destacando a bacia amazônica, quer dizer, os rios que fazem parte da bacia amazônica. Na verdade, aqui está uma parte dela, tá? Porque o rio Amazonas, por exemplo, ele continua aqui, ó, vem até aqui, ó, tá? Até aqui na parte peruana. Aqui está só a seção brasileira. Os pontos assinalados representam fortificações militares instaladas no século XVIII pelos portugueses. A linha indica o Tratado de Tordesilhas, revogado pelo Tratado de Madrid apenas em 1750. Então vocês devem saber, né, pelas aulas de história, que Portugal e Espanha tinham feito tratado para a divisão das terras do mundo. Parece que Portugal tinha ficado com pouco, mas Portugal ficou com um monte de terra na África e tal. Só que esse tratado acabou não sendo respeitado pelos próprios países ibéricos, né? E uma das provas está aqui, a instalação de bases militares pelo próprio Portugal no território que deveria ser espanhol, né? E, na verdade, essas linhas geodésicas, quer dizer, linhas retas no globo, elas não funcionam bem como fronteiras, pessoal. A não ser que seja dentro do território de um mesmo país, como, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, que daí está tudo bem, está dentro do mesmo país, né? Então não vai ter disputa geopolítica dentro do mesmo país, né? A não ser lá uma disputa entre um estado e outro, mas isso se resolve na justiça, né? Mas essas linhas retas entre países, se elas não são em desertos, elas não funcionam muito bem, né? Porque os rios, por exemplo, eles são integradores, né? Só que é uma via de acesso, onde as populações passam para lá e para cá. Então é muito difícil uma linha de fronteira cortar assim um rio e dar certo, né? Bem que não está cortando o rio, mas está cortando a foz dele aqui, ó, onde ele deságua, né? Muito dificilmente um navegador, um pescador vai chegar aqui, vai olhar um GPS e vai parar na linha, né? Ainda mais, falei em GPS, falei brincando, né, pessoal? Ainda mais em 1750, que o cara mal dependia das bússolas, né? Então, letra A. Pode-se afirmar que a construção de fortes pelos portugueses visava principalmente dominar o quê? Dentre essas alternativas aí, vocês marcariam qual? Bom, não poderia ser a letra B, porque na época, ali em 1750, por aí, tu não tinha uma economia desenvolvida lá dentro, né? Então tu não tinha grandes rotas comerciais na bacia amazônica, né? E sou até piada de mau gosto achar que os portugueses, como os espanhóis, os europeus em geral, respeitassem naquela época as nações indígenas, né? Se hoje em dia os próprios países às vezes não respeitam, quer dizer, não é o país, né? Mas são elementos dentro do país não respeitam. Então, quanto mais naquela época em que isso era visto como uma questão de domínio, né? Um povo sobre o outro dominando ele.
escoamento da produção agrícola, não dá para falar que não tinha agricultura no interior da Amazônia naquela época. Né? Tinha agricultura praticada pelos nativos indígenas, mas que não servia para exportação. Então não tinha escoamento da produção agrícola. Potencial de pesca da região, sim, é uma coisa viável. Só que o que acontece? Para isso, tu já tinha os vilarejos dos indígenas e depois dos miscigenados entre os colonizadores e os indígenas, os chamados caboclos e tal, né? Mas os portos construídos pelos portugueses para dominar o território foi uma questão de domínio territorial, militar, né? E eles colocaram estrategicamente ao longo da bacia hidrográfica, impedindo assim com que o colonizador espanhol passasse por elas. Então, dentro da selva, se tem uma das razões do Brasil ser... o pessoal gosta de fazer piadas de mau gosto português, né? Mas se tem uma coisa que os portugueses fizeram bem, foi expansão territorial, viu? Que diferentemente dos espanhóis que acabaram se dividindo em vários países, os portugueses souberam planejar as possessões e domínios territoriais. Eu não estou falando que fizeram bem, ou que foi bem feito, ou que foi uma coisa correta, não estou falando nada disso. Eu estou falando que, do ponto de vista geopolítico, de domínio territorial, eles souberam colocar bases militares em pontos estratégicos e, com isto, garantir um território mais amplo, mais extenso. É só esse o comentário, tá? Então, letra A aqui, para quem está marcando, certo? 7. 7 tem uma questão bastante longa aqui, que fala sobre o Rio São Francisco, tá? Está falando sobre a transposição de águas do Rio São Francisco. Aí ele diz assim, ó, os diferentes pontos de vista sobre o megaprojeto de transposição das águas do Rio São Francisco, quando confrontados, indicam que, letra A, ele está falando de pontos positivos e negativos. Legal? E aqui uma questão, pessoal, daquelas de interpretação de texto, mais do que de geografia, tá? As perspectivas de sucesso da transposição. O que é a transposição de água do São Francisco? É pegar o São Francisco aqui, nessa curva fazer um canal, tem uma serra, daí tu tem que elevar a água através de bombeamento e descer aqui para chegar nessa região semiárida. É isso, tá? É um mega projeto. Tá? Então, as perspectivas de sucesso dependem integralmente do desenvolvimento tecnológico. O que ele está dizendo com essa alternativa é mais ou menos o seguinte, ó. Vamos supor que tu queira desenvolver a agricultura de uma região pobre do nosso estado. Uma região mais subdesenvolvida, mais atrasada. Então, basta eu levar um canal de irrigação para essa região? É isso que ele está dizendo. Se a região é pobre, se faltam recursos para os agricultores, se faltam equipamentos, se faltam insumos agrícolas, como sementes, não basta eu levar um canal com água para lá. Tá? Então, a letra A está errada, porque precisa mais do que isso. Tá? Precisa um planejamento. E o planejamento, ele leva em conta vários fatores. B. O desenvolvimento sustentado. Sustentado leva em conta a economia e o meio ambiente. Da região receptora, a região que vai receber água, com a implantação do megaprojeto, independe, quer dizer, não precisa de ações sociais. Ele não precisa de ações sociais. Ou seja, o desenvolvimento sustentado, basta eu levar água e não preciso ter preocupação social. O que é preocupação social? Vamos dar exemplo claro, concreto, tá? Vamos supor que eu tenho uma comunidade muito pobre lá, né? Que não tenha esgoto na sua cidade, né? E que acabe tomando água contaminada. Se essa comunidade é muito pobre, muito carente, e ela não tem nem fossa sanitária nas residências, elas vão fazer suas necessidades fisiológicas e isso vai ser levado para o canal recém-construído. E o canal, curso mais abaixo, vai ter água que vai ser consumida pela população de outros lugares. Percebe que uma ação social
Se eu quero levar água para a população, eu também tenho que dar meios de separar aquilo que é o rejeito daquilo que deve ser consumido, correto? Senão, o que deveria ser fonte de vida vai ser fonte de doenças. Talvez não para aquela população que beba água mais acima e faça suas necessidades mais abaixo, mas a população mais adiante, que na verdade são centenas de quilômetros correndo dentro do sertão nordestino. Então, a população usa água mais acima e mais abaixo tem outro que vai usar também, né? Então, a ação social precisa ser integrada, né? Não pode ser só o projeto do ponto de vista da engenharia e deu. Ó, eu fiz a minha parte, deu. Agora vocês que se virem. Também não é assim, né? Letra C. O projeto deve limitar-se, quer dizer, deve ser só a infraestrutura de transporte de água. Está percebendo que o que está dizendo a letra C é o que está dizendo a letra B e, de certo modo, é o que está dizendo a letra A, com outras palavras? Que essa aqui falou que não precisa ter ação social, a B. A letra A diz que precisava só do desenvolvimento da tecnologia, né? Do canal lá, do bombeamento da água. E a letra C está dizendo que deve se limitar só à infraestrutura de transporte de água. Ou seja, só levar água e deu. E evitar induzir ou incentivar a gestão participativa dos recursos hídricos. O que é isso? Gestão é governo, é controle. Mas o que é uma gestão participativa? É como a gente vai administrar o uso daquela água. E daí na gestão participativa participam as prefeituras, óbvio, né? Essas aí são os maiores interessados. Representante do governo do estado, representante dos órgãos ambientais, representante das indústrias que vão usar a água, que vai ter a utilização da água para fins industriais, representante de ONGs, de repente lá tem pessoal que está preservando alguma coisa, né? algum bioma, algum ecossistema, né? Isso, daí esses caras todos, não é todo mundo, né? Senão daí não dá nem para conversar, mas vai ter representantes eleitos de cada grupo dentro de reuniões que são com uma frequência mais ou menos regular, né? Eles vão se encontrar e vão debater os assuntos e até votar para tomar decisões, né? Se for um conselho deliberativo. E às vezes até tem um conselho consultivo, que tu tem que ouvir as comunidades que não estão nesse conselho que manda, mas ouvir essas comunidades para saber o que está acontecendo lá, né? Porque não dá para ter um fiscal em cada bairro, né? Mas a população tem que ter representante e levar isso para os órgãos competentes. É trabalhoso isso, mas quem gosta aí da turma aí, sei que tem gente que gosta do assunto, né? Se envolver com política, de repente pensa em fazer direito, fazer outra faculdade, se envolver com política, começa a participar aí dessas gestões aí de comitês, aí, comitê de recursos da bacia, que tem aí no interior do estado do Rio Grande do Sul, porque não envolve só assunto água, né? Envolve toda a questão de saber como é que a população local está vivendo, e daí tu já fica sabendo, já fica sendo conhecido, já fica conhecendo as demandas da sociedade, né? Mais ou menos como vocês fazem no Instituto Federal, só que daí vocês vão trabalhar em outro âmbito, um âmbito territorial mais extenso, né? Mas quem se interessa por esses temas, aí está um bom canal para já começar a se integrar, né? Certo? Mas, obviamente, então, como a letra C está dizendo que não deve levar em conta a gestão participativa, né? Então está errada, né? Letra D. O projeto deve ir além. Bom, falou em ir além, já está mostrando que não é limitar-se, que não é independente, né? Que é dependente de outras coisas. Já está mostrando aqui pela própria palavra que o sentido da resposta é outro, né? O projeto deve ir além do aumento de recursos hídricos. Ele não deve ser só fornecer água. O projeto deve ir além do aumento de recursos hídricos. O projeto não deve ser só fornecer água. Ele deve também remeter a um conjunto de ações para o desenvolvimento das regiões afetadas. Conjunto de ações é participar de uma gestão coletiva. A letra D, ela está falando o contrário da letra C. Como a letra C está errada, obviamente que a D está certa. Para garantir, vamos ver o que diz a E.
as perspectivas claras de insucesso do megaprojeto inviabilizam a sua aplicação, apesar da necessidade hídrica do semiárido. Perspectivas claras do insucesso, que deu errado. Não, ele deu certo. Ocorreu a transposição. Levou a água para várias regiões secas. Então não foi um insucesso. Pode-se dizer que, do ponto de vista ambiental radical, que não deveria haver nenhum tipo de transposição, o projeto não era certo. Isso aí é uma crítica que se faz. Agora, se o objetivo era levar água para uma região seca, ele foi bem sucedido. Tem que reconhecer, entendeu? Então, ficamos com a letra D de dado. Letra número 8, tá? Número 8 é outra questão. Por que eu coloquei duas questões sobre São Francisco? Porque esse aqui é um tema candente, pessoal. É um tema recorrente nos vestibulares. E não é só a região Nordeste, não. O Brasil inteiro, essa questão caiu, né? Na região Sul, porque foi uma mega obra, entendeu? Uma mega obra. Então aqui fala, ó, que é uma discussão que é feita desde o século XIX, né? Aí fala sobre uma obra de um grande literato brasileiro, que também foi jornalista, Euclides da Cunha, que ele ressuscitou essa ideia, né? Ele falou que a região precisava ter açudes, barragens, arborização. Olha só a visão do cara no século XIX. Tem que ter açude e barragem? Legal, tem que ter água, mas olha só, ele não ficava só nisso. Ele sabia que precisava ter vegetação. Ele pensava também numa estrada de ferro para o comércio, poços artesianos para a população se tornar independente do fornecimento de água dos governos. Isso lá no século XIX, já tinha gente que pensava isso, né? Então aqui mostra a região do semiárido, a região sujeita à seca, e a passagem do São Francisco, que não seca. Por que ele não seca? Porque as nascentes dele estão numa área úmida. Polígono das secas, quer dizer que toda essa área é seca? Não. Não. Quer dizer que toda essa área está sujeita à seca. Sujeita à seca que ocorre a cada 4, 5 anos. Porque vai que eu vou passear aqui nessa região do Piauí, em determinado ano cai um toró d'água ali durante um mês. Pô, o professor de geografia falou que era seco. Não, eu falei que era uma região sujeita à seca periódica, o que não é a mesma coisa que ser permanentemente seca, tá? Tem que cuidar com as palavras aí. E aqui estão as sub-regiões nordestinas, tá? Aqui está a zona da mata, que tem esse nome por causa da Mata Atlântica, o Recôncavo Baiano, o sul da Bahia. Aqui tem uma serra, um conjunto de serras, que é o Agreste, que é uma região friazinha para os padrões deles. Para nós seria temperada, seria amena, tranquilamente, a gente não ia sentir quase nada de frio lá, tá? E depois vem o sertão nordestino, e aqui no Maranhão já começa uma pré-Amazônia, tá? Por que essa segmentação aqui? Porque 90% da população nordestina está aqui. Ah, ela está numa região úmida? Exatamente. Então aquela história de que o imigrante nordestino vai para outras regiões por causa da seca do Nordeste não é bem verdade. Porque a maioria do nordestino está no litoral, que é úmido, que é chuvoso, e que inclusive no inverno é a estação de chuva deles. Tá? Bom, letra A. Por que o Rio São Francisco é chamado de Rio da Unidade Nacional? Ele integra regiões diferentes, pessoal. Ele integra regiões diferentes. Ele nasce no Sudeste e vai para o Nordeste. A ponte explica um argumento contra e um a favor. Bom, o a favor é óbvio, né? Ele leva água para regiões carentes de água. O contra é o seguinte, é que eles dizem que leva ao desmatamento. Mas, ó, pessoal, esse desmatamento é quando a obra se ela fosse mal feita, tá? Porque como o próprio Euclides da Cunha, lá no século XIX já apontava, tinha que ter arborização na região. Então, se tu tem água, tu pode fazer reflorestamento, né? Então, se tu não tem uma ação de planejamento integrada, aí a transposição é ruim. Agora, se tu tem esse planejamento completo, ele não se torna ruim. Agora, claro que toda transposição, ela mexe com o meio ambiente. Isso aí não dá para negar. E daí o que acontece? O rio ele leva sedimentos, esses sedimentos se acumulam nas barragens, e daí volta e meia, de vez em quando, tem que cavar ali e tirar os sedimentos. Senão, o que acontece? Desaba a barragem, que nem aconteceu, que a gente viu lá em Minas Gerais, em Mariana e Brumadinho. Tu tem que limpar.
Tu interferiu no fluxo da natureza. Aquilo vai acumular terra lá no leito do rio. Tu vai ter que limpar, dragar, chama de dragagem. Tá? Outra coisa, tu saliniza muito as águas, né? Porque tu está levando água, os solos, desculpa. Porque quando está levando água para uma região mais seca, essa água tem bastante evaporação, ela fica bem salgada, é uma água mais salobra. Né? Então tem todas essas questões ambientais, né? Mas aí são impactos ambientais que são administráveis, tá? São administráveis. Vários países do mundo fazem obras dessas, são necessárias, só tem que ter um planejamento integrado para compensar. Essa compensação, do ponto de vista jurídico, eles chamam de TAC, TAC, Termo de Ajuste de Conduta. Ó, é mais ou menos assim, ó. Eu não sei, eu não sou da área jurídica, mas eu vou dar uma explicaçãozinha que quem é da área jurídica, ou tem pai, ou tem mãe, sei lá, vai saber explicar melhor. Tu impactou determinada área, a empresa, o órgão que fez isso, tem que compensar construindo ou mantendo ou fazendo algo ambientalmente relevante em outro lugar para compensar o impacto daquela área que foi afetada. Né? E daí existem os cálculos, existe a assessoria do Ministério Público, tem o pessoal da Química, da Biologia, que faz lá os cálculos, faz a delimitação de área, diz, ó, aqui então a gente tem que plantar mais, aqui então a gente tem que fazer uns açudes, aqui então a gente tem que fazer o deslocamento do gado, ou fazer melhoria para a população que foi afetada. A população foi afetada porque diminuiu o volume de água do Rio São Francisco, porque fez uma transposição, levou uma parte da água para outro lugar. Então, essa população que foi afetada, ela vai precisar ter algumas obras para melhoria da sua qualidade de vida. Estou dando exemplos, tá? Então, obviamente que sempre vai ter argumento contra, porque gera impacto ambiental, né? Mas o principal argumento contra que eu levo em consideração é que se não tem um planejamento integrado que leve a compensações ambientais nas áreas afetadas. Tá? Bom, a precipitação pluviométrica anual média no semiárido nordestino é de cerca de 700 milímetros por ano, superior a algumas regiões da Europa. Quais são os principais problemas de ordem natural que expõem grande parte do território, em especial o chamado polígono das secas, a uma situação de vulnerabilidade? Né? Por que o polígono das secas tem problemas de vulnerabilidade? Se chove até mais do que certas regiões da Europa. A gente já viu isso, nós já vimos isso na parte que eu falei de clima. É que o problema lá não é a quantidade absoluta, o problema lá é outro. O problema lá é a irregularidade. Porque tem ano que chove 700, tem ano que chove 1.000, tem ano que chove 200. E essa irregularidade faz com que o cara não consiga se planejar para produzir, tá? Para produzir bem. Como ele não consegue se planejar para produzir bem, ele não consegue ter uma programação. Eu vou produzir tanto de arroz, vou produzir tanto de algodão, eu vou produzir tanto de café. Ele não tem esse planejamento. Ele não sabe quanta água ele vai ter. Por isso que a transposição é importante para o agricultor. Tá? Para ele ter um fluxo contínuo de água. Tá? Pessoal, já deu nosso horário. Faltam bastante questões, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá? Então, na semana que vem eu já começo matéria nova e, na medida que der, sempre que tiver uma brechinha, eu vou tratando dessas questões que faltaram, tá? Porque eu acho que elas são questões bem elaboradas, tá? Bem detalhadas, tem questão sobre a região sul, sobre o Rio Grande do Sul, e eu quero trabalhar ela com vocês também, tá? Não quero deixar isso aqui em branco, não. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Por hoje, nossa aula foi isso, tá? E qualquer coisa aí